Itoki Sakuraba é um garoto comum, mas depois de sobreviver a um ataque surpresa, ele descobre que é o herdeiro de uma antiga família de ninjas que está sendo atacada e sua vida muda completamente. A história começa com Itoki tendo sua vida normal de adolescente, ou pelo menos quase, já que ela se resumia a escola e cursos e graças à sua agenda lotada, ele não tinha tempo nem para um rolê com os amigos. Para piorar, ele ainda era vigiado constantemente por sua amiga chamada Kousetsu, que seguia ele por todo lado a pedido de sua mãe, para garantir que ele não matasse aula. Enquanto isso, seu tio Tokisada arrumava encrenca com uma cliente no local de trabalho e recebe bronca dos colegas, até que a mãe de Itoki, chamada Yumika, chega e interrompe a confusão. Galera, a gente já chegou aos 150 mil inscritos, pô, sério mesmo, vocês são demais. Então vamos chegar agora aos 200 mil, galera. Então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 7.304 likes. E agora bora lá. Itoki segue com sua vida resumida a estudos, até que recebe uma carta de uma garota chamada Tsubaki, que estava observando ele há algum tempo. Ela explica que viu o quanto ele era um rapaz gentil e esforçado e começou a gostar dele e pede ele em namoro. De noite ele chega em casa todo feliz por finalmente sua vida de adolescente estar prestes a começar, e tenta inventar uma desculpa para sua mãe deixar ele sair no domingo, mas ela percebe que tinha uma garota envolvida e começa a perguntar como ela é, querendo saber mais da namoradinha do filho, mas ele explica que tinha acabado de conhecer ela e por isso não sabia muito sobre ela. Na mesma hora sua mãe muda dizendo que não permite que ele namore com alguém que acabou de conhecer. Itoki não gosta nem um pouco de ter toda a sua vida controlada, então quando o domingo chega, com a ajuda de seu tio, Itoki consegue se encontrar com Tsubaki. Assim que chega no encontro, ela sugere para eles irem para sua casa. No seu quarto, Itoki fica super nervoso com a situação e não demora muito para Tsubaki tirar a roupa, deixando claro sua intenção e jogando todo o seu charme. Porém ele literalmente joga a menina pro lado, dizendo que estava errado pois eles mal se conheciam. Ele ainda brinca dizendo que ela deveria estar fazendo uma pegadinha com ele, perguntando se tinha alguém escondido embaixo da cama. Para sua surpresa, de fato tinha algo embaixo da cama. De repente, o quarto é invadido por vários ninjas. A mina tinha chamado ele para uma armadilha. Sem entender nada do que estava acontecendo, Kousetsu aparece e taca ele pela janela, tirando ele da confusão. De repente, ele estava dentro de um carro em fuga junto com os funcionários da sua mãe, Kozo e Heiha. Mas eles são encurralados e pedem para Itoki fugir para longe, procurando ficar ao máximo perto das pessoas. Porém, de noite ele acaba se perdendo e indo parar em uma rua completamente vazia. Para piorar, o local sofre um apagão de repente. Por sorte, ele encontra com um policial e pede sua ajuda, porém o policial não dura muito, pois logo aparece um dos ninjas e elimina ele. Cercado, Itoki teme por sua vida quando Tokisada aparece e o salva. Depois dessa confusão toda, finalmente chega a hora de Itoki ter suas respostas. Junto com Kousetsu e seu tio, Itoki chega em um local desconhecido que Tokisada explica ser a casa da sua família. Lá dentro ele descobre a verdade. Sua família era um grupo de shinobis da Vila Iga, a qual sua mãe liderava. Ela explica que os ninjas existem há centenas de anos, e havia alguns em vilas espalhados pelo país, onde os membros vivem com seus trabalhos normais para se infiltrarem na sociedade. Um dos grupos de ninjas, a Vila Koga, que tem mais riquezas e tecnologias avançadas, estava tentando tomar a Vila Iga e por isso tinha atacado ele, o 19º sucessor da liderança da Vila Iga. Com isso, ele caiu de paraquedas no mundo ninja e suas únicas opções eram morrer pela Vila Koga ou assumir o legado da família. Porém, Tokisada arrasta ele para fora da reunião e explica que ele tinha uma terceira opção, sumir do mapa. Ele diz que ele e Yumika estavam cientes que era injusto forçar ele a entrar nesse mundo, e por isso eles bolaram um plano que daria a chance de Itoki fugir, ganhando uma nova vida longe dali. Tokisada explica que o pai de Itoki era o líder, mas como ele foi de base quando Itoki, o verdadeiro herdeiro, era muito novo, sua mãe também caiu de paraquedas no mundo de ninjas, tendo que assumir a liderança. E como ela sabia como era entrar para essa vida, quis dar ao filho a escolha de fugir. Porém, Itoki não achava essa opção justa com sua mãe, pois deixaria ela sozinha nessa responsabilidade que era dele, e decide que vai se tornar um ninja. Enquanto isso, na Vila Koga, um novo chefe chamado Kido jura vingar a eliminação do antigo chefe, derrotando a Vila Iga. No dia seguinte, Heiha conta para Itoki a existência de uma escola de ninjas, na qual ele teria que ir, pois além de ensinar tudo o que ele precisa saber, seria mais seguro do que sua escola normal por ser gerenciado pelo CNMSN, uma organização responsável por evitar conflitos entre as vilas. Porém, para entrar, ele precisaria passar por um teste. Enquanto isso, a Vila de Iga estava sendo obrigada a passar seus negócios para a Vila Koga, como uma forma de enfraquecer Iga. Kozo questiona se isso não violava as normas, mas Housen, ninja de Koga, garante que CNMSN estava ciente que isso não viola nenhuma regra, deixando Yumika sem outra escolha senão aceitar. De noite, durante a janta, Itoki comenta com sua mãe que estava preocupado com ele se tornar um ninja, pois imagina que seu pai foi eliminado por esse motivo, mas ela diz que tudo vai ficar bem. No dia seguinte, Tokisada e Kousetsu levam Itoki pro local do seu
seu teste, porém ele teria que realizar o teste sozinho e sem ajuda. O teste seria basicamente um esconde-esconde no posto de serviço, onde alguns participantes teriam que se esconder e outros procurar, sendo avaliados pela criatividade. O teste duraria 10 minutos e quem vai se esconder não pode ser descoberto, e quem procurar deverá achar e conseguir tocar na pessoa procurada, sendo avaliados por câmeras do local onde certificarão que nenhum participante viole as normas ninja. Itoki fica no papel de se esconder, mas para piorar sua situação, quem iria procurar ele era justamente Tsubaki, que estava disfarçada com uma peruca. Como se não bastasse ela, havia vários outros perseguindo ele também, mas seu tio e Kosetsu ajudam a proteger ele, tomando cuidado para não serem pegos. Porém, enquanto estavam ocupados com outros ninjas, Itoki é perseguido por Tsubaki, que usa sua roupa para se camuflar. Para tirar seu disfarce, Itoki usa um extintor fazendo chover e Kosetsu chega bem a tempo de o proteger. Porém, seu teste tinha acabado e Itoki infelizmente é reprovado. Ele é questionado da sua escolha de fingir um incêndio, já que um ninja deve evitar chamar atenção, mas ele explica que foi a forma que conseguiu tirar as pessoas do local, tornando o lugar seguro para os civis. Sem a proteção da Academia de Ninjas, Itoki teria que ir para uma ilha isolada de Iga. Porém, ele recebe a notícia que os examinadores mudaram de ideia e aprovaram ele no teste, porque um shinobi tinha que ter lâmina e coração, e Itoki deixou claro que tinha coração, ao se preocupar com a segurança dos civis. Enquanto isso, o capitão da primeira divisão do CNMSN, Goshogawara, questionou Kido das ações da Koga, dizendo que no teste, além de Tsubaki, eles prenderam mais outros 4 ninjas por violarem as regras. Porém, Kido diz que não sabia de nada sobre suas ações, dando a desculpa de que todos que foram pegos estavam sumidos, como forma de se livrar da culpa. Porém, Goshogawara diz que Koga estava agindo de forma suspeita e se mais alguma violação ocorrer na vila, eles teriam que se responsabilizar. Assim que ele sai do local, Tsubaki vai de base de forma misteriosa. E assim, Itoki parte com Kosetsu para a Academia de Ninjas em Tóquio. Assim que chega, ele conhece uma garota super fofa chamada Ryoko, da Vila Saiga, fazendo ele ter a sensação de que seria uma vida divertida no colégio. Porém, pro seu azar, ele se separa de Kosetsu e em seguida tromba com um grupo da elite do colégio da Vila Koga, que obviamente não gosta nem um pouco dele, principalmente o líder do grupinho, o Suzaku. Por sorte, Kirei, uma outra aluna, vê ele naquela situação e ajuda tirando ele de perto do grupo. Depois de conversarem um pouco, os dois decidem ser amigos. Eles vão para uma reunião do diretor que explica os 3 princípios dos ninjas: não matar, não trair e não ser descoberto, sendo que o fundamental era não ser descoberto, que tava tudo ok. No refeitório, Itoki acaba olhando para a mesa onde os Koga estavam. Eles percebem isso e Suzaku, percebendo que Itoki não fazia ideia do motivo da fúria deles, explica que a Iga eliminou seu antigo líder, Kishin Maru, o melhor ninja da Koga, que era conhecido por ser uma pessoa maravilhosa e por tentar aproximar as vilas, e por isso, eles juram que faria a Iga pagar. No dia seguinte, os alunos têm sua primeira aula, onde fariam um teste para aprender a usar os trajes e cores de ninjas. Eles terão que subir até o alto de uma montanha, onde pegarão um manju como prova que conseguiram subir para passar no teste, mas para isso teriam que ser rápidos, pois o diretor estava tranquilamente comendo os manjus com seu grande apetite. Quando o teste começa, todos correm para a montanha, porém Itoki, que nem sabia da existência do traje até então, não consegue se movimentar por não entender como ele funciona. Por sorte, Ryoko aparece e ajuda ele explicando como se movimentar. Ela também explica que o núcleo é o dispositivo do seu pulso que energiza as ferramentas e traje, e por isso ele não pode deixar que ele seja danificado e cada vila possui ferramentas distintas. Enquanto os dois correm pro teste, o restante dos alunos já estavam pegando os manjus, incluindo Kirei, mas na volta ele é cercada pelos alunos da Koga. Itoki percebe algo errado e pede para Ryoko continuar sozinha, e encontra Kirei machucado e com seu núcleo quebrado, além de ter tido seu manju roubado. Ele então vai atrás de Koga, que já estava atacando sua próxima vítima. Itoki pede para eles devolverem o manju da Kirei, mas acaba levando uma surra, até o diretor, que vê o acontecimento do alto, intervir. Depois da confusão, ele vai até Kirei e entrega seu manju para ela, que ele pegou em um momento da luta contra o cara da Koga, enquanto o espertalhão, que achava que sairia ganhando roubando dos outros, percebe que tinha perdido. Depois de entregar Kirei para Ryoto, Itoki finalmente parte pro teste, chegando no alto da montanha bem a tempo de ver o último manju que restou. Porém, o diretor de sacanagem come o último manju, fazendo Itoki reprovar no teste. Enquanto isso, Goshogawara faz uma reunião para investigar o caso da eliminação do antigo líder da Koga, na qual a única evidência que eles tinham eram as feridas da arma do crime, que se parece com as deixadas pelas espadas dos ninjas de Iga, onde o principal suspeito era Tokisada, que será investigado pela novata Shione. No colégio, a professora anuncia que em 2 dias eles terão uma prova sobre as ferramentas ninjas. Então Itoki, todo inocente, se prepara para estudar, mas descobre que a verdadeira prova era quem conseguiria usar suas habilidades de ninja para roubar as respostas do teste que a professora esconderia em algum lugar. Então eles resolvem trabalhar em equipe para conseguir a cola da prova, enquanto os Koga faziam o mesmo. Itoki conversa com Ryoko e descobre que ela entende bem de ferramentas ninjas, pois toda
todas são feitas na sua vila Saiga. Porém seu pai, o líder da vila, queria que ela tivesse uma vida comum e fez ela prometer que depois que se formasse, ela iria se afastar completamente de tudo aquilo, apesar dela desejar assumir a herança mais do que tudo. Enquanto isso, Tokisada se encontra com o pai de Ryoko, Gantetsu. Ele explica que os Koga pediram um projeto no qual ele não poderia falar por confidencialidade do cliente e que ele não queria aceitar, mas caso recusasse, eles mudariam de fornecedor para alguma fábrica do exterior, ameaçando levar Saiga à falência. De volta ao colégio, o grupo pensa em um plano para roubar a cola da prova, quando dois alunos se oferecem para se juntar ao grupo. De noite, enquanto o grupo põe um plano em ação, Tokisada invade Koga para descobrir o projeto que eles pediram para Saiga, enquanto ele é seguido pela Shione, que fica impressionada com suas habilidades ninja, mas em um momento acaba perdendo ele de vista. Enquanto isso, a professora percebe que tinha alunos tentando roubar as respostas da prova e persegue alguns do grupo enquanto outros ficam para trás para pegar as respostas. No dia seguinte, Itoki e o grupo percebem que embora eles tenham conseguido, as respostas não batem, pois Koga tinha trocado os papéis para eles pegarem a cola errada. No fim, só Ryoko não vai mal na prova, já que era a única que entendia bem das ferramentas ninja. Por conta disso, eles são penalizados tendo que realizar limpeza pesada e Kosetsu chega à conclusão que tinha um traidor no grupo deles. Tokisada volta a se encontrar com Gantetsu e por acidente, ele acaba soltando que Kido pediu para ele fazer o melhor núcleo existente há alguns anos atrás. Com essa informação, ele suspeita que Koga quer descobrir o segredo do núcleo de Iga, que era tão perigoso que ficava desativado, e apenas os líderes sabiam da sua localização, ou seja, somente Yumika sabia. Mais tarde, Goshogawara é informado que na autópsia de Tsubaki foi encontrado um microchip. No colégio, a professora anuncia mais uma prova onde eles teriam que roubar o núcleo de alguém, e como todas as provas até agora foram bem normais, essa de agora era comum os dois alunos irem de base por ano, coisa que parece comum pro mundo ninja. Como Itoki já tinha sido reprovado nos dois exames que teve até agora, se ele perdesse nesse, correria o risco de ser expulso, então sua única opção era ir pro exame, onde ele sabia que Suzaku e os outros da Koga iam aproveitar para tentar dar um fim nele. Vemos que no passado, Suzaku era próximo do antigo líder da Koga, Kishin Maru, e após sua morte ele desejou dar continuidade ao desejo dele, um mundo pacífico onde não seria necessária a existência de ninjas. Suzaku não entendia bem esse desejo, mas depois da perda, ele entende que ao conhecer a dor, você não pensa em machucar outras pessoas. Apesar disso, ele desejava eliminar Itoki. Enquanto isso, o grupinho estava pronto para bolar um plano pro teste, mas com o risco de ter um traidor entre eles, Itoki decide que trabalhará somente com Kosetsu dessa vez, mas Ryoko resolve ajudar, entregando a ele uma máscara de disfarce. Mais tarde, depois da sua mãe certificar que ele continuava vivo, Itoki se encontra com o diretor. Os dois conversam e Itoki pergunta se eliminar era ser ninja, e ele responde que um mundo completamente pacífico era uma fantasia, e os ninjas faziam esse trabalho sujo nas sombras para proteger essa fantasia. Ele explica que dois alunos perguntaram a mesma coisa para ele, Kishimaru, o antigo líder da Koga, e seu pai, sendo que os dois responderam que não queriam fazer parte desse trabalho sujo. No dia seguinte, Itoki se encontra com Kosetsu para bolarem um plano onde ele roubaria algum núcleo e fugiria até encontrar algum lugar para ficar escondido no restante da prova, enquanto ela iria atrás do Suzaku para dar um fim nele. Depois de marcarem uma emboscada inicial no mapa, eles jogam no lixo e alguém encontra. Em seguida, vemos Suzaku e o grupo planejando eliminar Itoki. E assim, no dia seguinte, a prova começa e como planejado, Itoki vai até o ponto de emboscada inicial. Porém, ele já sabia que os Koga estavam indo para lá e dispara uma bomba de ar que faz todos eles caírem. Eles sabiam que o traidor, um dos garotos que pediu para entrar no grupo, iria achar o papel e atrairia um bom número dos Koga. O traidor pede desculpas pelo que fez, explicando que eles tinham ameaçado acabar com sua vila caso ele desobedecesse. Após isso, eles continuam com o plano. Enquanto Kosetsu vai atrás de Suzaku, Itoki usa sua máscara de disfarce para atacar um dos membros da Koga para pegar seu núcleo e passar no teste. Porém, para sua surpresa, ele não era o único com esse tipo de máscara. O cara da Koga revela ser Suzaku, enquanto o que estava com Kosetsu era outra pessoa. Vários Koga atacam ela, mas como ela era muito habilidosa, eles resolvem se sacrificar para derrotar ela e explodem o local. Enquanto isso, Itoki corre por sua vida, fugindo da ilha de Suzaku, que diz que tem que eliminar ele para que a Iga saiba o que era dor e nunca mais machucasse ninguém. Depois de um tempo fugindo, Itoki consegue destruir o núcleo de Suzaku e diz que apesar de não gostar dele, não queria que ele se tornasse um assassino e desmaia em seguida. Apesar de Suzaku poder dar um fim nele, naquele momento ele não faz nada. Enquanto isso, Tokisada continua investigando Koga e mostra saber de Shione desde o início, embora não pareça se importar com sua presença. Mais tarde, Itoki acorda na enfermaria e vê suas amigas lá com ele, descobrindo que Kosetsu estava bem. No mesmo local, alguns membros da Koga que sofreram com a explosão estavam machucados e reclamam com Suzaku por terem se arriscado por nada. Mais tarde, Suzaku se encontra com Kirei e descobrimos que ela era mais uma espiã dele. Ela é uma ninja de fuma que foi ensinada por seu pai, o líder, que ela deve fazer de tudo, enganar, roubar e até mesmo eliminar pelo bem
bem da sua vila. Nas férias de verão, Kirei e Ryoko vão pra Vila Iga ficar com Hitogi e Kosetsu, por conta de um acidente que ocorreu na fábrica do pai da Ryoko, que mesmo sabendo que foi causado pelos membros da Saiga, agora seria obrigada a aceitar o pedido deles para os Saiga não falirem. Ryoko tava lá a pedido de seu pai, como forma de proteção, mas Kirei foi junto com uma desculpa para espionar a Vila Iga e mandar informações para Suzaku através de um pássaro. Enquanto isso, Goshogawara faz mais uma reunião onde Shione relata o que descobriu seguindo Tokisada, e diz que além de todas as coisas suspeitas de Koga, ainda tinha um boato que eles planejavam atacar Iga e por isso eles deveriam estar investigando Koga. Porém, Goshogawara nem considera a ideia e pede para ela continuar investigando Tokisada. Mais tarde, Itoki descobre mais sobre seu pai. Ele foi de base em uma missão com seu tio que se culpava pelo ocorrido. E o Mika também conta que como líder, ele mandou muitos para missões perigosas, incluindo a do marido da sua amiga Heiha, que estava até hoje em coma por conta disso. No dia seguinte, o aniversário da morte de seu pai, onde todos da vila sempre faziam uma homenagem para ele, Itoki, junto com suas amigas, vão pescar para ajudar a preparar a cerimônia. Depois de um tempo pescando, Itoki conversa com Kirei, que ao lembrar da sua infância dura que teve com seu pai, que ensinou ela a mentir acima de tudo, ela acaba mentindo sobre si mesma e sua vila. Itoki acredita em tudo e ainda agradece ela por ter apoiado ele quando chegou na escola, explicando que ele não sabia nada sobre o mundo ninja e nem queria ser um, mas graças à ajuda dela tudo ficou mais fácil, o que deixa ela um pouco com peso na consciência. Depois todos se reúnem para fazer a memória do pai de Itoki. Lá ele descobre que depois da morte dele, a Iga ficou dividida com tanta fúria pela perda, e Yumika, que nem sequer era ninja, foi quem uniu eles novamente e por isso todos amavam ela, e sentiam que tinham algum débito com ela, como Kosetsu, que foi abandonada e acolhida como filha por Yumika. Itoki fica contente por perceber como ele pertencia a uma vila unida e cheia de boas pessoas. Enquanto isso, Kirei vai pra Suzaku, que só teve mais um dia pacífico em Iga. Mais tarde, Shione se encontra com o capitão da segunda divisão, Karajishi, que acaba perguntando se ela não achava as atitudes de Goshogawara suspeitas, enquanto ele pede para convocar o grande conselho ninja. Enquanto isso, Yumika conta pra Itoki sobre o núcleo secreto de Iga e mostra o registro dos ninjas Iga, explicando que assim que seu nome estivesse lá, ele seria oficialmente o ninja de Iga. Em seguida, eles descobrem que Goshogawara convocou o grande conselho ninja, onde só iriam os líderes de cada vila onde decidirão o futuro dos ninjas do Japão. Shione questiona Goshogawara não ter falado com ninguém sobre sua decisão, mas ele responde que ela deveria apenas focar no seu trabalho. E assim, Yumika, junto com Tokisada e Kozo, vão na reunião onde se encontram com todos os outros líderes das outras vilas, menos de Saiga, justamente quem poderia defender Iga. Kido explica que agora Saiga estava com Koga graças a um acordo mútuo, e tudo que for discutido na reunião, Saiga iria concordar com Koga. Goshogawara começa a reunião dizendo que o equilíbrio que eles tinham construído estava sendo ameaçado por Koga. Ele fala que várias vilas pequenas sumiram de repente, assim como Saiga, sem nem ter registro desse acordo mútuo. Então ele pede para os líderes manifestarem se sofreu algo da Koga que violava o regulamento. Shione e seus companheiros observavam a reunião sem entender por que Goshogawara escondeu que estava investigando Koga, mas um deles diz que Koga poderia ter alguma influência até mesmo entre eles. Todos negam saber de algo, até que Yumika mostra as provas que Tokisada adquiriu, provando que Koga estava fabricando uma poderosa arma, além de estar atrás do núcleo de Iga. Ela fala que em resposta a isso, eles iriam destruir o núcleo para garantir que ele não seja usado nas mãos erradas. Com isso, a representante da Vila Bizen se manifesta confessando ter sofrido com Koga. Isso faz todos os outros terem coragem de admitir que também estavam passando por situações parecidas, juntando provas o suficiente para prenderem Kido, que deverá se responsabilizar como líder de Koga. Nesse momento, Karajishi aparece dizendo que tem provas de que a Iga eliminou o antigo líder de Koga. Todos ficam surpresos e ele apresenta um vídeo, que tinha uma imagem bem mais ou menos, mas garantindo que o som obtido na filmagem era de uma ferramenta Iga. Todos acham aquilo suspeito, mas Goshogawara não tinha outra escolha a não ser prender Yumika até ter uma resposta mais concreta, e assim ela e Kido são presos. Mais tarde, Goshogawara vai para uma sala investigar o vídeo da eliminação do líder de Koga, percebendo que tinha algo de errado, mas antes que pudesse descobrir a verdade, ele é atacado por Karajishi. Enquanto isso, Iga fica desesperada sem saber o que fazer com sua líder presa, e Itoki assume a liderança, deixando claro que era só ter sua mãe voltar. Porém, Karajishi sentencia Yumika à morte, já que Kido é libertado e anuncia a preparação da guerra com Iga. Para piorar, Karajishi assume a liderança da CNMSN, graças ao desaparecimento de Goshogawara. A primeira coisa que ele anuncia é retirar a equipe que trabalhava com ele das investigações, com exceção da Shione, que passa de novata para capitã da divisão. Eles se reúnem e Shione diz que acha tudo aquilo muito suspeito, como se Karajishi tivesse colocado ela somente por saber que ela não tinha experiência suficiente, e suspeita que ele tem algo a ver com o sumiço do Goshogawara. Enquanto isso, Karajishi propõe para Yumika sua liberdade
liberdade em troca do núcleo de Iga. Obviamente ela nega e sua sentença é marcada. Quando a Iga descobre a sentença de morte de Yumika, todos ficam desesperados. E Toki, como novo líder, tinha que decidir o que fazer e seu tio sugere que ele o expulse da vila para ir resgatar ela, sem ter ligações com Iga. Kosetsu finge uma ameaça pedindo para ser expulsa também, já que sua única família era Yumika. Porém Toki pede para eles irem resgatar Yumika como ninjas de Iga, pois eles não tinham feito nada de errado, então não tinham que temer. No entanto, Kirei escuta o plano e Suzaku avisa imediatamente para Kido sobre o resgate que Iga planejou, dizendo que sem a presença de Tokisada, o melhor ninja deles, Iga ficaria vulnerável e ainda pede para ele ir junto no ataque. Kido concorda e seu pai não gosta da ideia e tenta lembrar seu filho do desejo que ele tinha de continuar com o sonho de paz do Kishimaru, mas ele já estava decidido a participar da guerra. Enquanto Koga estava prestes a invadir Iga com um exército de robôs, Kido faz uma reunião onde Hulsen, pai de Suzaku, diz que não achava uma boa ideia a invasão pelo próprio bem de Koga, porém Kido silencia ele com um disparo, e assim a Vila Iga descobre ter um falso desastre na área, como forma de Koga isolar todo o local para atacar. Eles se preparam para a guerra enquanto Tokisada e Kosetsu resgatam Yumika, porém na saída eles são cercados por Karagishi. Sem outra opção, Tokisada fica para trás enquanto Kosetsu foge com Yumika. Enquanto isso, Suzaku se prepara para invadir Iga, quando descobre que seu pai foi eliminado por Kido. Quando a guerra começa, Iga tenta aguentar o ataque de Koga, porém eles estavam em maior número, sendo a maioria robôs. Por isso, Toki estranha, pois eles estavam atacando com muita cautela para quem tinha a vantagem. Ryoka então pede uma amostra de um dos robôs. Depois de analisar uma amostra, ela descobre que os robôs são realmente muito fortes, mas consomem tanta energia que duram somente 1 hora. Com isso, eles entendem que provavelmente os robôs estavam recarregando a bateria em algum lugar na floresta. Então Itoki, sendo líder, se sente na obrigação de ir destruir a bateria, pois sem ela os robôs logo descarregariam. Como Ryoko entendia do assunto, ela pede para ir junto, explicando que eles estavam sendo atacados por uma criação de seu pai. Diferente dela, Kirei já pede para ficar para trás, dando a desculpa que não ajudaria na missão. Logo que eles saem, ela escreve para avisar o plano para Suzaku, mas fica na dúvida se traiu ou não seus amigos. Enquanto isso, Tokisada resiste aos ataques da CNMSN, até que Shione aparece e manda prender Karagishi. Ela explica que eles acharam ninjas de Koga tentando queimar o corpo de Goshogawara, e ele era o principal suspeito. E assim ele é preso e Tokisada passa tranquilamente por ela. Enquanto Tokisada, junto com Yumika e Kosetsu, chegavam em Iga, Itoki e Ryoko chegavam no local da bateria dos robôs. Eles jogam Poke e paralisam os robôs por um tempo para Itoki colocar uma bomba na bateria, que iria destruir não apenas ela, mas os robôs que estivessem perto. Porém aparece o ninja da Koga que atrapalha o plano, mas um dos robôs ajuda Itoki, pega a bomba colocando na bateria e explode tudo. Era Kirei que decidiu fazer a escolha certa e ajudar os amigos. Sem a bateria para recarregar os robôs, Koga resolve recuar. Tudo termina bem até que Karagishi, que estava preso, começa a controlar Kosetsu de alguma forma e faz ela fazer Yumika de refém para conseguir o núcleo. Yumika tenta fazer Kosetsu assumir o controle e ela luta para conseguir, mas infelizmente quando Itoki chega, vê sua mãe eliminada no chão. Vemos que as outras vilas, assim como Iga, também foram atacadas pelos robôs, enquanto a fábrica de Saiga sofreu uma explosão. Já em Iga, Itoki estava tendo que lidar com a perda de sua mãe e a pressão de ter que assumir sua responsabilidade como líder, enquanto todos estavam revoltados e querendo atacar Koga e pedindo para Kosetsu ser penalizada com a morte. Mas Itoki, que só conseguia pensar em sua mãe, pede para eles esperarem ao menos seu funeral antes de tomarem qualquer decisão. Já em Koga, Kido planeja um novo ataque em Iga, enquanto Suzaku encontra com o ninja que contou sobre a eliminação de seu pai. Ele explica que Kido estava colocando em risco inclusive a própria vila e eliminaria qualquer um que se opusesse a ele, e aconselha Suzaku a ficar escondido. Mais tarde, Shione aparece para ver Tokisada. Ele pensa que ela veio para capturar ele, mas ela diz que a prioridade era deter Koga e que Karagishi estava preso, e quem assumiu seu lugar foi o diretor da academia. Ela explica que eles pesquisaram a ligação de Karagishi com Koga e descobriram ligação com uma ninja de Iga, Kosetsu. Após isso, Itoki se despede de Kirei e Ryoko, que vão voltar para suas vilas, e vemos que Kirei estava de consciência pesada pelo que fez. Depois de se despedirem, Tokisada leva ele para ver Kosetsu, que estava completamente amarrada para não se autodestruir. Ela explica que um sino tocou em sua cabeça e depois disso só teve fragmentos de lembranças, e quando acordou, Yumika já tinha ido de base. Ela chora implorando para ser eliminada e Tokisada explica que tinha um microchip na sua cabeça, assim como tinha um Tsubaki, a ninja que tentou eliminar Itoki. Ele explica que Kido teve várias filhas com amantes e depois de colocar microchips em todas, espalhou elas em diferentes vilas criando espiãs inconscientes, e uma das filhas era Kosetsu. Ela questiona como Tokisada não sabia que ela era parente de Kido, e ele explica que sabia, mas Yumika não se importou e quis criar ela como filha. Independente
de quem ela fosse parente. Mesmo percebendo que foi controlada, Kosetsu continua se culpando, porém Tokisada diz que ele treinou ela e sabia bem que ela não teria feito uma ferida como a que foi feita em Yumika, ou seja, Higachi é um traidor. Enquanto isso, Kido recebe a ligação do traidor. Ele explica que percebeu que Yumika não ia dar a localização do núcleo, e Kosetsu tinha resistido ao controle, então ele resolveu dar um fim na Yumika, e agora Itoki assumiu, mas não estava conseguindo liderar, sendo o momento perfeito para Kido atacar. Na Vila Fuma, Kirei finalmente chega em casa e descobre que seu pai foi traído por Koga. Como forma de salvar ela, ele joga ela pra longe bem a tempo do lugar explodir. Enquanto isso, Ryoka encontra com seu pai e descobre que ele perdeu seu braço para servir de exemplo na fábrica que eles foram feitos de escravos para Koga. Em Iga, após o funeral de Yumika, Itoki se despede quando recebe a visita de Suzaku. Ele mostra que veio dar seus sentimentos, mas ao mesmo tempo chama Itoki de covarde. Isso deixa ele irritado. Ele derruba Suzaku e pergunta pra que tudo aquilo. Suzaku explica que Koga não vai parar até que todas as vilas se curvem pra eles, e diz que seu pai foi eliminado por ser contra isso, então ele não tinha escolha senão lutar. Em casa, Suzaku olha um retrato de seu pai, quando percebe algo atrás dele, uma gravação de um vídeo, a eliminação de Kishin Maru, seu amado líder, que foi eliminado por Kido, que conta que pretende exterminar todos os ninjas. Kido nasceu doente e precisou passar por vários tratamentos para ser líder da Koga, fazendo ele sentir muita dor e desejar que ninjas não existissem. De noite, Toki conversa com sua mãe e finalmente toma uma decisão, pedindo o apoio do seu tio para seguir o plano. No dia seguinte, ele reúne toda a vila para falar que decidiu entregar o núcleo para Koga em troca da autonomia de Iga. Todos não aceitam a decisão e se mostram insatisfeitos, então Itoki diz que se eles não concordam, poderiam deixar a vila. Enquanto isso, o diretor também faz uma reunião dizendo que eles iriam se reconciliar com Koda, o que deixa Shione confusa. Ele explica que eles não têm evidências suficientes para incriminar Koga, senão o ataque de Iga, porém como Iga declarou que não ia prestar queixas, pedindo um acordo de paz, eles não tinham o que fazer. Enquanto isso, Kido planeja atrasar a resposta do acordo e pegar o núcleo primeiro, para assim atacar Iga. Em Saiga, Kirei vai ver Ryoko. Apesar de tudo destruído e ela ser a única ninja no local, ela não parava de trabalhar, pois as ferramentas ninjas era algo que não podia parar de ser fabricado. Kirei elogia a força da amiga, dizendo que agora que seu pai foi de base, ela finalmente estava livre da sua vila, que sobrevivia dando informações para Koga. Ela explicou que deu informações para Iga ser atacada e por culpa dela, Yumika foi eliminada. Ela chora, dizendo que tudo que fez foi trair e machucar seus amigos, mas Ryoko mostra que perdoa Kirei por tudo. Em Koga, Kido recebe a ligação de Suzaku contando que achou o vídeo que mostrava que ele eliminou seu antigo líder e diz que gostaria de entregar a ele. Quando os ninjas chegam para pegar o vídeo, Suzaku derruba todos e descobre que o novo ataque em Iga seria no dia seguinte. Enquanto isso, Iga pede para Itoki abrir mão da liderança, mas ele nega o pedido, dizendo novamente que se eles não estavam querendo seguir ele, podiam ir embora. No dia seguinte, Kirei vai pedir desculpa a Itoki, mas como ele não tava, ela dá o recado para Tokisada, que mostra que sabia da sua traição, mas tranquiliza a garota, dizendo que ela não foi responsável pela eliminação de Yumika, porque tinha outro traidor dentro da vila, e como ela ajudou eles a vencerem no ataque, eles estavam quites. Enquanto isso, Iga, ordenada por Kozo, planeja roubar o núcleo secreto para impedir que Itoki entregue ele para Koga. Kozo diz que enquanto ele vai pegar o núcleo, os outros ficariam de vigia. Mais tarde, o traidor liga para Kido para avisar do plano e ele ordena que roube o núcleo antes de Kozo. E assim Kozo vai na sala onde o núcleo tava e descobre que a traidora de Iga era Heiha. Na verdade, tudo isso foi um plano de Itoki, que fingiu que entregaria o núcleo para Koga para deixar Iga contra ele. Ele confiou em Kozo para pedir para ele dar o falso movimento, como forma de descobrirem o traidor de Iga, pois só assim eles ficariam livres para focar em Koga. Ela explica que tudo que Iga fez foi mandar seu marido para uma missão perigosa que deixou ele em coma, e Kido já prometeu que poderia salvar ele. Kozo então vê uma carta de Itoki. Ela começa com ele pedindo desculpas por ter mentido para todos e conta seu real plano. Ele explica que Tokisada descobriu a verdade sobre Kido, então ele iria aproveitar o momento que atacassem Iga para invadir Koga e negociar com Kido. Ele pede para quando esse momento chegar eles fugirem, pois enquanto eles estivessem vivos, Iga também estaria. Eles se arrependem por ter duvidado de Itoki e decidem que não irão fugir, pois lutando eles conseguiriam segurar boa parte da força de Koga para que Itoki pudesse enfrentar Kido. Enquanto isso, ele, junto com Tokisada e Kosetsu, que conseguiu destruir seu microchip, já estavam a caminho de Koga. E assim, enquanto Iga sofria o ataque, o trio invade a Vila Koga quando recebe mais ajuda, Ryoko e Kirei. Então, com a ajuda delas, os três conseguem passar pelos ninjas e subir para o andar da sala de Kido, onde Itoki luta usando o núcleo secreto. Lá, Tokisada fica para trás para lutar com a ajuda de Suzaku. E assim, Itoki e Kosetsu chegam na sala de Kido. Itoki diz que veio somente para entender porque ele queria exterminar todos os ninjas. Porém, Kido responde que não tinha um bom motivo e pede para Itoki enfrentar ele com seu núcleo. Itoki
responde que essa era a função dos CNMSN. Ele pediu pra Shione deixar Koga em paz até ele fazer Koga confessar seus crimes, como forma de ter evidências suficientes contra eles. Mas Kido enfrenta Itoki e os dois começam a lutar, porém Itoki consegue derrotar ele, mas quando ele vai ver se Kosetsu tinha se ferido, Kido aproveita para tentar disparar neles e Tokisada aparece dando um fim em Kido. Como isso era a função dos CNMSN, ele é obrigado a fugir como um fugitivo. Depois de algum tempo, tudo estava em paz novamente. Kozo fala pra Shione que acredita que Tokisada continuava protegendo eles pelas sombras, como um verdadeiro ninja, enquanto Ryoko finalmente realizou seu sonho de assumir a fábrica de Saiga, enquanto Kirei resolveu ser atriz para usar sua habilidade de mentir para divertir as pessoas. Já Koga foi assumida por Suzaku e Iga continuou sendo liderada por Itoki, que cada vez mais se sentia mais como um verdadeiro ninja. Galera, eu peço o apoio de vocês no nosso novo canal de filmes, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e nos comentários, dá uma passada lá para apoiar e ver algumas recomendações de filmes para vocês. E eu peço também um gostei aqui embaixo, e caso você ainda não for, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder os vídeos novos aqui do canal. E você pode ver o último vídeo do canal que tá aparecendo aí na sua tela sobre a menina vilã que todo mundo se apaixona. Confere lá. Valeu galera, se cuidem!